Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Obrigado, irmãos, pela presença dos irmãos. Agradecemos pelos hinos e a Deus por nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, como igreja, para estudar um pouco da palavra de Deus, tirar alguns ensinamentos para nós aqui de Provérbios, capítulo 19, versículo 14. Então, versículo 14 diz assim: a casa e as riquezas são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Irmãos, pensando bem nesse versículo aqui, ele falou assim que a casa, as riquezas, esses bens materiais são herança dos pais. O pai, ele pode dar uma casa para o filho, preparar a casa mobiliada, fazer tudo para o filho. O pai, ele é o dever do pai, está no alcance do pai, é o dever, até obrigação, vamos dizer assim. Desde quando o filho vem ao mundo, educar o filho, ensinar, dar uma boa educação, ensinar tudo para o filho, como nós já vimos em Provérbios, para trás, em Deuteronômio também, capítulo 10 ou capítulo 11, não me lembro bem, que lá fala ao andar pelo caminho, falando das escrituras para os filhos, ao sentar, falar para os filhos, ao deitar, falar para os filhos. Olha o que Moisés disse lá. A hora de deitar, se levanta, falar para os filhos da Bíblia, né? Ensinaram a vida, como que é, para servir a Deus, né? Ao levantar é assim. E aqui em Provérbio, também para frente um pouco, vamos ver que capítulo 23, versículo 13. No versículo 13 do capítulo 23, ele fala assim: não retires a correção da criança, pois mesmo fustigando-a com a vara, não morrerá. Quer dizer, mesmo você castigando a criança, o filho, com vara, que hoje, assistente social, a leis hoje não permite, é crime vai ser a pessoa, um pai processado, intimado, se estiver batendo num filho, numa criança. Mas a Bíblia manda, tem limites, diz que ela não vai morrer. O pai está corrigindo o filho. Então aqui ele fala isso: a casa e as riquezas são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Agora, a esposa não é o pai que dá. O pai dá tudo para o filho para ele casar, ele prepara, ele dá a casa, ele ajuda no casamento, compra a mobília, tudo. Agora a esposa, é Deus que dá. Você vê que a esposa é Deus que dá, então eu falei que ela deve ser cuidada, amada. O marido deve ser o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem. É pecado, é desonroso para um homem a mulher ser o cabeça dele. É desonroso, porque tem vezes que a mulher tem que ser o cabeça, porque o marido não dirige a casa, ele não consegue governar, então tem que ser a mulher.
mas é contra o ensinamento de Deus. Primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E Jesus também disse lá em Mateus 19, mais ou menos versículo 5, fala que o filho, para deixar o pai, deixará o filho, o pai, a mãe, e unirá a sua mulher. Olha bem, deixa o pai e vai unir a sua mulher. Essa mulher é Deus que deu, é Ele que permitiu. Ele fala, e unirá a sua mulher, e não serão mais dois, mas uma só carne. Jesus disse. A lei civil não une. Ela une nos papéis. Você vai na lei civil, no cartório, une. Mas ela não faz uma só carne. Aí não são mais dois. Olha como que é o casamento. Não são mais dois, uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha bem, ele fala o que Deus ajuntou, está no singular. Se ele falasse os, então seria os dois, o casal, não? O que Deus ajuntou, não separa o homem. O aqui, então vai dizer, o que ele está falando? O ato da união, aquilo que Deus considera unido, aquilo lá que faz uma só carne. Então não é para o homem desmanchar, deve vir só a morte para separar. Mas infelizmente acontece isso. Então aqui no versículo 14, então ele fala, mas do Senhor vem a esposa prudente. A esposa prudente. Uma esposa que sabe governar a casa, criar os filhos. O dever é da mulher criar os filhos. O pai, ele deve ser pai e não mãe. Quando o pai com o filho usa o papel da mãe, os filhos tomam a boca dele. Eu fui mãe para os meus filhos. Eu fui o pai. Mãe foi ela. Nunca eu tive coragem de contar para vocês. Quando ela estava trocando a Simone criancinha no quarto, eu não entrava. Eu não ia ver. Eu não tinha coragem. E tanto que eu respeitava. Agora imagina, dar banho, tudo. Não vou. Tem muita gente tudo falando, eu penso que é a mãe, tudo isso que tem que fazer. Porque as crianças começam a não respeitar o pai depois. Porque a mãe sempre elas abusam da mãe. Às vezes não, tem mãe que é enérgica. Então, aqui é o seguinte, a casa, está falando riqueza aqui, nessa aqui, né? A casa e as riquezas e os bens é o pai que dá para os filhos, mas o pai não dá a mulher para o filho. O filho, ele vai casar, procurar uma que ele ama, que serve, não é o pai. O pai gosta muito de escolher casamento para os filhos. Os pais querem bem para os filhos. Vem o filho, arruma um casamento, ou uma filha casa com um rapaz, ou o filho casa com uma moça que não é do agrado do pai. Porque o pai enxerga mais longe, tem mais experiência. Mas é eles que escolhem. E deve prestar bem atenção o jovem na escolha que vai fazer de uma moça para ser a dona de casa, como diz a música, né? A rainha do lar, a mãe dos seus filhos. Pensar bem, que depois... Hoje é fácil, não combina, larga, vai para um lado, vai para o outro.
Ninguém diz que é obrigado a viver junto, tem a liberdade, não. Não é para separar. Bom, e o versículo 15, ele fala outro assunto também, complicado, né? Que ninguém gosta. A preguiça faz cair em sono profundo, e a alma negligente padecerá fome. A preguiça faz a pessoa dormir profundo sono. Preguiça, irmão. Pessoa que tem preguiça de trabalhar, preguiça de levantar cedo, preguiça de servir a Deus, de ir na igreja. A preguiça é a pior doença que existe para uma pessoa. Ele pode falar tudo, mas falar que está com preguiça, olha, é duro. A preguiça faz cair sono profundo. E a alma negligente padecerá fome. Da mesma coisa, a preguiça faz cair no sono profundo, corpo vai passar fome, mas não vai ter o sustento, não tem coragem de trabalhar. Agora, e a alma negligente padecerá fome. A alma negligente, fome das coisas espirituais, não corre atrás das coisas espirituais. A alma não alimenta do pão dos céus, dos ensinamentos, porque o ensinamento da Bíblia é para nós, não é para ficar aqui na Bíblia fechada. Os ensinamentos da Bíblia é para ser lido e posto em prática. Jesus ensinou muitos isso, os apóstolos, os profetas. A Bíblia é para ser lida, é para ser examinada com atenção, porque a vida neste mundo não é fácil. Temos que conhecer um pouco da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que hoje nós estamos aqui, amanhã pode não estar aqui. Pode ser o dia nosso, está próximo, nós não sabemos. Ainda graças a Deus por isso que nós não sabemos. Esses dias eu escutei uma graça lá no velório. Um rapaz falou assim para nós, irmão Paulo, que ele falou, eu não gosto, é mais ou menos assim, quando eu escuto o toquinho da música acho ruim. Não gosto quando eu escuto aquela música no que toca lá na igreja lá. Irmão Paulo, o pior é quando você não escutar. Aí não é pior. Por que é isso? O que quer dizer isso? Porque é ele que está lá no caixão lá. É ele que foi. Você não vai gostar de tocar musiquinha, mas é os outros. E o dia que você não escutar mais, não escutar? Irmãos, então nós não sabemos o dia está próximo de cada um, ou está longe, ou chega a 100 anos. O irmão Félix, nós não esquecemos do irmão Félix, irmãos. O irmão Félix sempre falava que estava com a mala arrumada, mas quando é que está com essa mala arrumada? Mas sempre está faltando alguma coisa para pôr nessa mala, porque ele nunca botou ela e vai, fecha, pronto e carrega. Muito tempo que ele conhece o irmão Félix, já estou com a mala arrumada. Posso uma vez conversar com ele, irmão Félix, o senhor já acabou de arrumar a mala? Ainda não, né? Porque os 100 anos já chegou. Agora, pode parar que se arrumar a mala aí, deixa ela aí de lado aí, e pronto. E olha, então, a alma negligente, a alma, falta de cuidado. Ser negligente, você tem falta de cuidado, não cuida bem das coisas espirituais. Tem que saber conciliar as duas coisas, materiais e as espirituais. Nós não devemos deixar que o picuar fica mais pesado. Põe as coisas materiais do lado, na balança, né? E as coisas espirituais ficam aí, aí vai padecer a fome. 16. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas aquele que se descuida do seu caminho morrerá. O que guarda o mandamento, que guarda os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo,
O mandamento de Deus não é o mandamento da lei de Moisés, é o mandamento que cabe ao crente hoje, aos ensinamentos. Tudo que nós aprendemos, tudo que está na Bíblia, nós devemos guardar no nosso coração. Guardar, que você sempre está lembrando dele, praticar os mandamentos do Senhor, os ensinamentos que nós aprendemos com ele e vamos vivendo. Aí guardará a sua alma, a nossa alma, que a alma que sofre é a alma. Mas aquele que se descuida, ele falou, descuida e dá uma vacilada do seu caminho, morrerá. Quem segue a Bíblia, reguarda a sua vida. Seguir a Bíblia. A indiferença ao ensino divino e seus caminhos causa a morte espiritual, sem salvação. Tem muitos sem salvação que são indiferentes ao ensino divino. Eles estão colocando outra coisa no lugar do ensino divino, do ensinamento correto de Deus. Ele está pondo o eu. Em vez de falar, o Senhor me fez, eu fiz, eu faço, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer a minha parte. O Senhor não fez nada, tá? Mesma coisa que ele está dizendo. Eu preciso fazer isso. Não, é Ele que fez. O Senhor fez tudo, Ele preparou o caminho. O caminho para ir para o céu, Ele está pronto. Jesus abriu o caminho. Ele abriu os céus. Quando Ele veio na cruz, neste mundo, Ele morreu e ressuscitou. Ele fez as primícias dos que dormem, tudo que dorme, que estão dormindo, desde o tempo do começo do mundo de Adão e de Abel. Jesus fez as primícias, ressuscitou com o seu corpo glorificado. Ao Senhor, ao 17, ao Senhor empresta o que dá ao pobre, e Ele pagará o seu benefício. Note bem, quando você dá uma coisa para um pobre, você deu. Você deu aquilo, você deu. Não vai receber mais, ele não vai te pagar. Você deu. Esquece. Mas aqui fala, tudo que você dá, você está emprestando para o Senhor. É Ele que vai devolver. É Ele que te dá. É Ele que paga. Quando nós fazemos bem para alguém, para um pobre, você empresta para o Senhor. Tudo que você dá, está emprestando para o Senhor. Então, nós não ficamos com prejuízo. Aqui dá ao pobre. Então, Ele abre uma oportunidade, irmãos, de receber bênção de Deus, galardão. Às vezes recebe nesta vida. Às vezes você dá você recebe 2 ou mais. Está emprestando para o Criador do universo. Não tem juro mais alto do que isso. Não tem banco que pague isso. Não tem homem que pague isso. O que Deus nos faz, nos dá. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Próximo versículo. Mas não se excite a tua alma para o destruir. Então castiga o teu filho enquanto há esperança. Enquanto há tempo, há esperança. Então aqui ele está falando da disciplina apropriada ao filho. Quer dizer que, e no outro versículo 19, o homem que de grande ira
sofrerá a pena. E se tu livraste, acrescentarás novos males. Então, o homem de grande ira sofrerá a pena. Fica muito irado, ira muito com os outros, ira com Deus. Ira, fica irado com frio, xinga o frio, reclama do frio, calor. Aqui fala o homem de grande ira. Sofrerá a pena. Então a necessidade de tal homem é que sua grande ira seja moderada. Em vez de ser grande ira, que seja modera na ira. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Como que nós vamos irar e não pecar? A ira tem de várias formas de não pecar. Você ira porque nós ficamos irados com uma coisa errada, como a injustiça. Você fica irado com o pecado, ira com o filho, ira com a mulher ira com o marido, mas não blasfema, não xingue. Quando a pessoa fica irada, a primeira coisa é a boca, é a palavra pesada. Xinga de nome pesado. Xinga até a mãe que não tem nada a ver com isso. Xinga de tudo o nome. Xinga o nome do inimigo lá, Satanás. Xinga de tanta coisa. Xinga o filho. A Bíblia também diz: aquele que chamar o seu irmão, como é que é? De raca. O que fala lá? É digno da geena. O que quer dizer raca? Tolo. Nem isso aí a gente pega, chama o seu bobo, o seu tolo. Não é para falar. Porque a pessoa é a imagem de Deus, nós somos imagem de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Nós podemos irar, mas sem ofender a pessoa. Ira contra o erro, contra o pecado dela, da pessoa. Mas não contra a pessoa, ofender a pessoa é pecado. Aqui o conselho e a instrução no versículo 20. Escuta o conselho e recebe a correção, para que seja sábio em tua velhice. Tudo é para frente. O que eu aprendi quando eu recebi, quando eu era novo, irmão, está servindo agora para mim. E nem que queira agir também, não consegue mais também, né? Olha bem, escuta o conselho e recebe a correção. Você ouça o conselho, e recebe a correção de um bom grado. Está corrigindo. Conselho e a instrução das quais se fala aqui, está falando da Bíblia, que pertence tudo à palavra de Deus. E ela ensina nós vivermos, nós defendermos das dificuldades. 21. Muitos pensamentos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha, muitos pensamentos, que só Deus que sabe, há no coração do homem. Quantos pensamentos passam no coração de uma pessoa, né? De um homem. Quando fala homem, está generalizado tudo. Mulher, todos. Quantos pensamentos passam? Muitos. Há no coração do homem. Mas o conselho do Senhor permanecerá. Então o pensamento não deve permanecer. Se eu não tiver um pensamento certo, um pensamento correto, ele não deve permanecer. O que deve permanecer é o conselho do Senhor que está da Bíblia. Ele que deve permanecer no meu coração. Se você pensa algo, lembra no conselho do Senhor. Então o conselho dele. E só a Bíblia permanecerá, porque é a palavra de Deus, quer dizer, o conselho do Senhor, que deve permanecer nas nossas vidas, no nosso coração, não o nosso pensamento. Aí eu penso assim, eu penso diferente. Aí eu ouço falar, eu penso assim, eu penso diferente.
pensa conforme com o conselho do Senhor de Deus. O contentamento dos homens é o que o homem mais deseja, mas melhor é o pobre do que o mentiroso. Mentiroso é aquele que vive na mentira. Significa que um pouco de bondade recebido por um homem pobre é melhor que as falsas promessas de um rico mentiroso. De um rico mentiroso que faz promessa. É rico, mas você não pode confiar, é mentiroso. Então, mais vale. Então, o contentamento dos homens é o homem que deseja. O 22. Mas melhor é o pobre do que o mentiroso. O temor do Senhor é para a vida, e com ele viverá o homem, cheio de repouso, e não será visitado por nenhum mal. Versículo 23. Então, o temor do Senhor é para a vida espiritual. A nossa vida, nós devemos viver temendo o Senhor, respeitando o Senhor, obedecer ao Senhor. E com ele viverá o homem. Então, o homem que teme o Senhor, ele vai viver com o Senhor. Vive nesta vida, que é uma vida eterna, e depois na outra vida, depois da morte, que nós vamos viver para sempre. Cheio de repouso, cheio de descanso, e não será visitado por nenhum mal. Nenhum mal vai atingir ele. Ele não vai ser visitado por nenhum mal. Olha, ele está falando aqui que amar e servir o Senhor Jesus Cristo, conduz para a vida interminável. Se amar Jesus, amar Ele de coração, de se entregar a vida toda a Ele, o nosso tempo, quando nós temos um tempo, que um tempo que você vai ficar à toa, entregue esse tempo para o Senhor. Esse tempo agora que nós estamos passando agora, nunca mais repete esse tempo, esse momento. Por quê? Amanhã já é outro dia, não volta, não tem como consertar o que não fez ontem. Passou. Então ele fala assim, é uma vida eterna, sim, é permanente. Não procede assim, resulta na miséria. Aquele que não for assim, seguir desse jeito, o resultado é miséria. A pior miséria que tem é a miséria espiritual, do que a miséria material. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, até de torná-la para a boca não tem disposição. Você imagina? Que jeito esconde a mão no seio? Assim, né? Tem que ser assim, ó. O preguiçoso esconde a sua mão no seio. Tem que ser assim. Até tornar a sua boca tem disposição. Eu acho que ele leva assim, vai. Não tem nem disposição para levar a mão na boca, né? Então vamos parar aqui no versículo 24, aí no próximo capítulo dessa novela nós explicamos. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa noite e até sexta-feira, se Deus permitir.